E imagine viver um casamento perfeito, mas só na fachada. Daniel, um multimilionário, parece ter tudo: sucesso, poder e uma esposa que o acompanha em eventos glamourosos. Mas por trás dos sorrisos ensaiados, há um homem perdido, buscando algo que nem ele sabia estar faltando. Até que, em um encontro inesperado, uma mulher comum com uma sinceridade desarmante vira seu mundo de cabeça para baixo. O que você faria se fosse confrontado com a chance de recomeçar, mas tivesse que destruir tudo o que construiu? Daniel está prestes a descobrir que o amor verdadeiro exige mais do que coragem. Exige honestidade. E isso, às vezes, é o maior risco que podemos correr. Fique atento. Essa é uma história de escolhas, reviravoltas e o poder de mudar tudo. Daniel, por favor, ajuste sua gravata. Não podemos chegar atrasados para o evento de gala e você está parecendo desleixado, disse Gabriela, sem nem olhar para ele. Ela estava ocupada ajustando os brincos na frente do espelho, enquanto o vestido longo e impecável refletia o esforço que colocava em cada detalhe. Ele suspirou, puxando o nó da gravata com pouca vontade. Claro, porque nada grita casamento feliz como uma gravata perfeitamente ajustada. Não comece, Daniel. Sabe que temos uma imagem a manter. Daniel olhou para ela por alguns segundos, mas decidiu não responder. Pegou o paletó, jogou-o sobre o ombro e seguiu para o carro. Durante a viagem até o evento, o silêncio entre os dois era ensurdecedor. Gabriela estava ocupada conferindo notificações no celular, enquanto ele olhava pela janela, perdido em pensamentos. Quando chegaram ao local, flashes os cegaram. Sorrisos perfeitamente ensaiados tomaram conta de seus rostos enquanto os fotógrafos os cercavam. Perfeitos como sempre, cochichou um fotógrafo, fazendo com que Gabriela sorrisse ainda mais. Dentro do salão luxuoso, Daniel sentiu o ar se tornar pesado. Cada rosto ao seu redor parecia uma máscara, e ele riu sem humor ao perceber que a sua também era. Vou pegar uma bebida, disse ele a Gabriela, mas ela já estava envolvida em uma conversa animada com um grupo de socialites. Ele caminhou até o bar e pediu um uísque duplo. Enquanto bebia, observava o ambiente. O salão estava impecavelmente decorado, mas havia algo artificial em tudo aquilo, como se fosse um cenário montado para um teatro de aparências. Foi então que notou uma mulher ajustando flores em um dos arranjos. Ela não parecia uma convidada. Vestia roupas simples e práticas, mas havia algo nela que chamava a atenção. Talvez fosse a maneira como sorria para si mesma enquanto mexia nos detalhes do arranjo, como se fosse imune à superficialidade ao redor. Você não parece muito à vontade aqui, comentou ele, aproximando-se devagar. Ela se virou surpresa, mas não intimidada. E você parece, respondeu com um sorriso divertido. Daniel riu pela primeira vez naquela noite. Tocou no ponto certo. Então, por que está aqui? Perguntou ela, ajeitando uma rosa no arranjo. Obrigações? Aparências? Ambos, confessou ele, sem pensar. E você? Estou trabalhando. Alguém tem que fazer este lugar parecer tão perfeito quanto vocês fingem que ele é. O comentário o pegou de surpresa. Ele poderia ter se sentido ofendido, mas em vez disso, a franqueza dela o fez rir novamente. Bem, parabéns. Está funcionando. Obrigada, acho. Agora, se me der licença, tenho mais falsos paraísos para montar. Ela pegou uma tesoura de poda e se afastou, concentrada em seu trabalho. Daniel a observou, intrigado. Aquela breve interação havia causado uma impressão nele. Quem era aquela mulher? E por que parecia tão diferente de todos ali? Voltou para perto de Gabriela, que agora conversava sobre um leilão beneficente com seus amigos. Daniel sorriu para as pessoas certas e respondeu educadamente quando perguntado.
mas sua mente continuava presa àquela mulher que ajustava flores como se fosse a única pessoa autêntica naquele salão. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um misto de curiosidade e leveza. Algo nele havia mudado naquela interação e ele não sabia explicar exatamente o porquê. Nos dias que se seguiram ao evento, Daniel percebeu algo que o incomodava profundamente. Ele não conseguia tirar Elisa da cabeça. Não era apenas a conversa ou o humor afiado dela, mas a sensação de autenticidade que ele não experimentava há anos. Ela parecia real em um mundo onde tudo era cuidadosamente encenado. Enquanto revisava contratos no escritório, seus pensamentos voltaram para aquele breve encontro. Ele bufou e se inclinou para trás na cadeira. "Você está distraído hoje", comentou Clara, sua assistente, colocando uma pilha de documentos sobre a mesa. "Não estou distraído", respondeu ele sem muita convicção. Clara arqueou uma sobrancelha. "Então, por que está assinando o mesmo documento pela terceira vez?" Daniel olhou para a folha em sua frente e percebeu que ela estava certa. Suspirando, deixou a caneta de lado. "Talvez eu esteja. Apenas algo que não consigo tirar da cabeça." "Ah, quer um conselho? Pare de tentar resolver tudo no trabalho. Às vezes a resposta está em outro lugar", disse Clara, saindo com um sorriso enigmático. No final do dia, Daniel decidiu sair mais cedo. Ele caminhava pela rua, perdido em pensamentos, quando viu um café aconchegante. O cheiro de café recém-passado e pão assado parecia convidá-lo a entrar. Para sua surpresa, ali estava Elisa, sentada em uma mesa próxima à janela. Ela estava mergulhada em um livro, com uma expressão tão concentrada que parecia não notar o movimento ao redor. Ele hesitou por um momento, mas algo o impulsionou a se aproximar. "Isso está ficando estranho", disse ele, parando ao lado da mesa. Elisa levantou o olhar surpresa. "O quê? Meu café ou você me seguindo?" "Eu não estou te seguindo", respondeu ele rindo. "Foi coincidência." "Se você diz", respondeu ela sorrindo. "Quer sentar ou vai continuar parecendo um estranho esquisito parado aí?" Daniel puxou a cadeira e sentou-se. A conversa começou descontraída, mas logo ficou mais profunda. Elisa parecia ter um talento especial para fazer perguntas que cutucavam as camadas mais ocultas da alma. "O que você realmente quer da vida?" perguntou ela de repente. Ele hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta parecia impossível. "Acho que ainda estou tentando descobrir." Elisa deu de ombros, com um sorriso compreensivo. "Bem, boa sorte com isso. Só não deixe que as expectativas dos outros decidam por você." Daniel ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava sendo desafiado, de uma forma que nunca havia experimentado. Daniel acordou no dia seguinte com um incômodo crescente. As palavras de Elisa no café continuavam ecoando em sua mente. "Não deixe que as expectativas dos outros decidam por você." Parecia simples, mas para ele era um labirinto sem saída. Durante o café da manhã, Gabriela estava concentrada em seu celular, como de costume. "Você ouviu o que eu disse?" perguntou ele, tentando chamar sua atenção. "Claro, querido. O que foi mesmo?" Ela nem levantou os olhos da tela. "Eu estava pensando. Nós deveríamos conversar mais sobre nós, sobre o que está funcionando e o que não está." Gabriela finalmente olhou para ele, claramente irritada. "Daniel, por favor. Você sabe que temos um jantar com investidores hoje à noite. Podemos falar sobre isso depois?" Ele respirou fundo. "Depois nunca chega, Gabriela. Você já percebeu isso? Se é tão importante, marque um horário. Minha agenda está cheia", disse ela com um sorriso sarcástico, antes de voltar ao celular. Daniel sentiu o peso da conversa fracassada. O vazio que ele vinha sentindo parecia ainda maior.
No trabalho, sua produtividade também estava em queda. Clara, sua assistente, entrou no escritório com mais documentos e notou sua expressão. Você está péssimo. É o casamento ou outra coisa? Ele ergueu os olhos, surpreso. Como você... Você é um livro aberto, Daniel, respondeu ela. Seja lá o que for, você precisa lidar com isso antes que comece a afetar tudo. Mais tarde naquele dia, Daniel decidiu procurar Elisa. Ele não sabia exatamente o que dizer, mas sentia que precisava vê-la. Quando chegou ao café onde a encontrou anteriormente, ela estava lá novamente. Desta vez, ele se aproximou com mais hesitação. De novo você? Disse Elisa, sem esconder o tom de surpresa. Está começando a parecer perseguição. Eu sei que parece, mas eu precisava falar com você, respondeu ele sincero. Elisa fechou o livro que estava lendo e cruzou os braços. Ok, fale. Eu não tenho certeza de como colocar isso, mas... Ele parou, lutando para encontrar as palavras. Meu casamento está em ruínas e você me fez perceber o quanto eu estou preso. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. E o que você vai fazer sobre isso, Daniel? Porque ficar reclamando não vai mudar nada. Ele sabia que ela tinha razão, mas não tinha ideia de por onde começar. Pela primeira vez, sentiu que estava diante de uma escolha impossível. Daniel passou os dias seguintes em profunda reflexão. As palavras de Elisa eram como um eco constante. Ficar reclamando não vai mudar nada. Ele sabia que precisava agir, mas cada passo parecia cercado de consequências imprevisíveis. Foi então que decidiu. Então, deixa eu ver se entendi, disse Álvaro, quando Daniel finalmente parou para respirar. Você está em um casamento infeliz. Conheceu alguém que te fez questionar tudo, mas está com medo de mexer no tabuleiro? Resumindo, sim, respondeu Daniel, esfregando o rosto com as mãos. Daniel, você sempre teve um talento especial para complicar as coisas. Vamos começar pelo básico. Você ama sua esposa? Daniel ficou em silêncio. Não era uma resposta fácil, mas ele sabia que a verdade era inescapável. Não sei se ainda amo. Respeito Gabriela, mas não é amor, não mais. Álvaro deu um gole na bebida e balançou a cabeça. Então, por que diabos você ainda está nessa relação? Pelo patrimônio compartilhado? Pelos jantares beneficentes? Daniel soltou uma risada amarga. Talvez seja pelo medo de desmoronar tudo o que construímos juntos. Ou talvez seja porque você tem medo de se encarar de verdade, respondeu Álvaro, olhando diretamente para ele. Se quer um conselho, seja honesto, com ela e consigo mesmo. Essas palavras ressoaram profundamente em Daniel. Naquela mesma noite, ele decidiu ter uma conversa honesta com Gabriela. Quando chegou em casa, encontrou-a no escritório, digitando freneticamente no laptop. Precisamos conversar, disse ele, com um tom que capturou sua atenção. Ela fechou o laptop e o encarou desconfiada. Isso soa sério. É sério. Não dá mais para ignorar o que está acontecendo entre nós. Gabriela cruzou os braços, defensiva. E o que está acontecendo, Daniel? Estamos casados há anos e as coisas sempre foram assim. Mas não deveriam ser assim, respondeu ele. Eu sinto que estamos apenas coexistindo. Isso não é justo para nenhum de nós. Ela ficou em silêncio por um momento antes de soltar um suspiro pesado. Você está apaixonado por outra pessoa, não está? Daniel hesitou antes de responder. Não sei se é paixão, mas sim, conheci alguém que me fez perceber o que está faltando. Gabriela riu, mas era um riso vazio. Eu sabia, mas para ser honesta, Daniel, eu também não sou a mesma pessoa que era quando nos casamos. Talvez seja hora de admitirmos que isso acabou. As palavras dela o pegaram de surpresa. Ele esperava resistência, talvez raiva, mas encontrou algo que parecia muito mais verdadeiro: alívio. Apesar da dor,
Ambos sabiam que estavam finalmente sendo honestos. Daniel deixou a conversa com Gabriela, sentindo-se aliviado, mas também vulnerável. Era como se estivesse no início de uma nova vida, mas sem um manual de instruções. Na manhã seguinte, ele tomou sua decisão final. Precisava encontrar Elisa e contar a verdade. Não sabia se ela o aceitaria, mas estava disposto a correr o risco. Dirigiu até o café onde a viu pela última vez, as mãos apertando o volante com nervosismo. Quando entrou, lá estava ela, sentada no mesmo lugar, com o mesmo livro em mãos. Desta vez, no entanto, sua expressão parecia mais fechada, menos receptiva. Ele respirou fundo e se aproximou. Espero que desta vez você tenha uma boa explicação, disse Elisa, sem levantar os olhos do livro. Eu tenho, respondeu ele, sentando-se à sua frente. Conversei com Gabriela. Estamos nos separando. Elisa ergueu os olhos, surpresa. Está mesmo? Ou é mais uma das suas promessas vazias? Não são promessas vazias, Elisa. Eu percebi que estava vivendo uma vida que não fazia mais sentido. E você me ajudou a enxergar isso. Ela o encarou por alguns segundos, antes de fechar o livro com um suspiro. E o que você quer de mim, Daniel? Porque eu não vou ser o prêmio de consolação de ninguém. Daniel sentiu o peso das palavras dela. Eu não quero que você seja isso. Só quero uma chance de começar algo real. Sem mentiras, sem segredos, só a verdade. Elisa ficou em silêncio, avaliando cada palavra. Finalmente ela falou: Eu não vou mentir. Isso não é fácil para mim. Mas você foi honesto, e eu respeito isso. Então, o que isso significa? Perguntou ele cauteloso. Significa que podemos tentar, respondeu Elisa cruzando os braços. Mas não espere que seja simples, Daniel. Eu não sou simples. Ele deu um sorriso, sentindo uma esperança que não experimentava há muito tempo. Eu também não sou. Acho que estamos quites. Os meses seguintes foram um desafio e um aprendizado para ambos. Daniel, acostumado a uma vida de convenções e controle, precisou se ajustar à autenticidade de Elisa. Ela, por outro lado, testava seus limites, assegurando-se de que ele estivesse comprometido de verdade. Você realmente não sabe cozinhar nada? Perguntou Elisa, enquanto ele tentava abrir uma receita no celular. Eu sei fazer reservas em restaurantes. Isso conta? Brincou Daniel. Claro, desde que seja para o restaurante da sua cozinha, respondeu ela rindo. Ao mesmo tempo, Gabriela também encontrava um novo caminho. Decidida a recuperar sua identidade, abriu sua própria empresa de consultoria, algo que sempre desejou, mas nunca priorizou. Apesar das mágoas, ela e Daniel conseguiram manter uma relação respeitosa. Certa tarde, Gabriela ligou para Daniel, algo que ele não esperava. Só queria dizer obrigada, disse ela. Pelo menos agora posso ser eu mesma, e espero que você também encontre isso. Obrigado, Gabriela, respondeu ele, sentindo-se genuinamente feliz por ela. Eu desejo o mesmo para você. Com o passar do tempo, Daniel e Elisa fortaleceram a relação. Ele aprendeu a valorizar as coisas simples, como compartilhar um café da manhã sem pressa ou rir de suas próprias falhas. Ela, por sua vez, viu nele um homem que estava finalmente aprendendo a ser verdadeiro. No aniversário de 1 ano da separação, Daniel e Elisa foram a um evento beneficente juntos. Enquanto observavam o leilão, Elisa comentou: engraçado pensar que foi nesse tipo de lugar que nos conhecemos. É engraçado pensar que eu costumava fingir tanto nesses eventos, respondeu Daniel com um sorriso. Agora só preciso fingir que entendo os lances. Elisa riu. Bem, você está aprendendo. Enquanto caminhavam juntos pelo salão, Daniel olhou para ela. Pela primeira vez em anos, sentiu-se exatamente onde deveria estar. A vida não era perfeita, mas era real. E isso era tudo o que ele queria.